Bem, quando eu criei aqui o canal Escola Geek de Literatura, obviamente eu tinha uma proposta em mente, delineada aí dentro dos meus objetivos, gostos pessoais, e tá mais do que na hora da gente conseguir definir aí o nome do nosso próprio canal, né? Mas pra gente conseguir fazer isso, eu preciso conversar com vocês sobre essa diferença entre as terminologias, né? Os nomes nerd, geek, otaku, que também aparece dentro desse universo, para conseguirmos separar bonitinho o que é isso e o que determina cada uma dessas palavrinhas. Então, bora entender isso direitinho. Vamos começar pelo nerd, que eu acho que é o mais famosinho aí dos três termos, né? O que é ser um nerd? Bem, quando eu era adolescente, eu fazia parte aí daquelas pessoas, né, nos anos 90, que eram chamadas de nerd. Hoje, continuo sendo meio nerd, mas ok. Mas vamos tentar entender direitinho o que é nerd. Bem, a origem do termo nerd, ela data aí da década de 50 do século 20, lá no norte do continente americano, porque há duas teorias da origem desse nome, né? Uma dessas teorias, ela é de Massachusetts, né? Um estado dos Estados Unidos, onde fica o MIT, que é o Massachusetts Institute of Technology. E a outra opção da origem do termo nerd vem do Canadá, de uma empresa chamada Northern Electric do Canadá, que hoje é conhecida como Nortel. E independente de qual seja aí o local da origem, essa palavra ela acabou se designando aquelas pessoas profissionais, no caso de tecnologia, estão ligadas aí às ciências exatas, às ciências de processamento de dados e essa parte mais física, matemática da coisa, que eram bastante bitolados, empenhados e focados no trabalho profissionalmente, ficando horas e horas madrugando, deixando de dormir para dar conta de um projeto ou finalizar uma ideia profissional. Por isso que criou-se esse termo, né, do nerd, que eram exatamente aí a definição para esse grupo que ficava nesse tipo de trabalho, e o nerd acabou sendo aí a nomenclatura, ou seja, a abreviação da palavra Northern Electric Research and Development, ou seja, né, NERD, nerd, que é o Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento da companhia Nortel do Canadá. Então é esse grupinho que trabalhava nesse departamento, que é um grupo extremamente focado, empenhado, que evidentemente acabava deixando de lado aí a sua própria vida pessoal para conseguir se empenhar tanto assim no trabalho. Foi a partir dos anos 60, ou seja, 10 anos depois dessa nomenclatura ter sido criada, que a palavra nerd ela deixou de ser assim tão específica para um departamento de um instituto tecnológico para designar aí todas as pessoas, né? Ó, claro que esse processo ele foi vagaroso, mas enfim, ele começou a designar as pessoas que focavam demais em áreas científicas que não eram tão populares, não pertenciam aos gostos padrões da sociedade, né, não se enquadrava ali dentro dos conhecimentos que a maioria das pessoas tem afinidade, e são pessoas que acabavam abrindo mão da sua própria vida pessoal, da sua própria dinâmica social, para conseguir ser tão bom dentro daquele determinado assunto. E evidentemente essa conceituação acabou sendo vista como algo pejorativo, como algo ruim pela sociedade. Afinal de contas, não se enquadrar nos padrões nunca é bem visto dentro da sociedade. Então os nerds, né, as pessoas que focam demais em conhecimentos
que são marginalizados pela sociedade padrão e que abrem mão de coisas que são tão endeusadas pela sociedade padrão, como a relação humana e as questões sociais. Evidentemente foram grupos excluídos, foram grupos que acabavam sendo ridicularizados, e um dos termos pejorativos que denominavam, que adjetivavam esses grupos era justamente a palavra nerd. Bem, atualmente o termo nerd ele tem uma outra conotação, não tão mais pejorativa quanto era nos anos 60. Desde os anos 80 aí essa tribo urbana, como então ficou conhecida, né? O que seria isso? É um conceito sociológico que vai definir aí subculturas dentro de uma cultura maior, que é a cultura padrão da sociedade. Só que essa cultura padrão, ela evidentemente nunca atendeu a totalidade das pessoas incluídas nela, e aqueles que vão criando uma identificação pessoal minoritária dentro daquele grupo padronizado grande é identificado como uma subcultura. E o grupo dos nerds atualmente é visto como uma subcultura dentro dessa cultura geral. E como qualquer subcultura, tem as características de uma cultura. E aí a gente entra de novo na necessidade de entender alguns conceitos básicos da sociologia, como, por exemplo, o que é cultura? Então, assim, cultura é um conjunto de valores, de identificações, de prioridades que um determinado grupo de comunidade, né, determinadas pessoas que vivem ali dentro de uma comunidade, elas criam e adotam para si mesmas, sempre, evidentemente, defendendo o que é importante para a sobrevivência dentro daquela região, dentro daquele contexto. Portanto, uma cultura, ela é de acordo com o local, ela é muito regional, é específica de onde você está inserido, e os valores daquela cultura, elas serão também adequados àquela região onde você está inserido, principalmente por questões de sobrevivência, porque se nós voltarmos lá no tempo dos homens das cavernas, nós vamos entender que o maior objetivo de um animal, né, o humano como animalesco, era a sobrevivência e a preservação daquele seu grupo. A união faz a força, o grupo percebeu que unidos conseguiria se defender melhor, então começou a se formar um determinado grupo de pessoas que se defendesse, que mantivesse as suas características e sobrevivesse baseado nessa união. Portanto, quando a gente fala de cultura, a gente está falando sobre sobrevivência, portanto, existe a necessidade de uma adaptação, de alterações, e uma cultura, ela identifica o grupo específico que está associado a ela, ou seja, a comunidade onde aquilo está inserido. Essa comunidade, ela vai mudar seus valores com o passar do tempo? Claro que vai. Ela vai mudar os seus valores de acordo com as regiões? Evidentemente que vai. Portanto, cultura não é estagnada. Cultura não é uma coisa fixa. Cultura é algo totalmente maleável. Portanto, toda vez que a gente fala sobre uma cultura ou as subculturas, nós estamos falando sobre coisas que mudam, que alteram e que dificilmente vão ter um modelo fixo, estereotipado e padronizado. E aí nós voltamos à questão dos nerds e aos preconceitos em relação a esse nerd. Que normalmente nerd é uma pessoa assim, estereotipada, né? Meu pai, ele estudou física lá na USP, e aí a gente brincava com ele que os nerds se você estudar na USP, um dia, principalmente no campus de Pinheiros, vocês verão que assim, cada faculdade tem o seu estereótipo. Lembrando que o estereótipo nunca dá conta da totalidade, da complexidade de um grupo, mas sim, existem aqueles modelos que são mais comuns dentro das faculdades. E lá o cantinho da física, da matemática, era bastante comum você ver as pessoas, assim, aqueles jovens com camisetas, sempre camisas, né? Camisas xadrez, camisas azul e cinza, aquelas cores parecendo motorista de ônibus.
com aquele bolsinho com 2 canetinhas sempre enfiada. Normalmente lá na matemática e na física eram pessoas ou extremamente magras ou extremamente gordas, né? Não tinha... A gente pelo menos chamava mais atenção esses extremos do peso. E também pessoas que tinham aquele olhar muito focado, muito distraído até da realidade, porque a pessoa estava com a cabeça em outro universo, em outro local. Então esse era o estereótipo do nerd que se construía desde os anos 60. É aquela pessoa extremamente focada, que normalmente não dá uma atenção tão grande assim para o seu visual, para o seu layout, e que foca demais em conceitos e inteligências que o padrão ignora. É claro que essa questão dos nerds, ela está intensamente ligada aos adolescentes, aos jovens, principalmente por causa da realidade lá dos Estados Unidos. Quem nunca assistiu aqueles filmes de Hollywood que datam desde Grease, falando sobre a diferença entre os grupinhos da escola, que tem os jogadores de futebol com as líderes de torcida, que são os bambambãs da escola, o grupo dos nerds, que são os marginalizados, que são os ridicularizados, que são justamente aqueles que, na minha opinião, são os únicos que estão da escola fazendo aquilo que a escola se oferece, né? Porque a gente vai pra escola pra estudar, né? A gente vai pra escola pra justamente pesquisar aí todo o conhecimento que a humanidade acumulou nos últimos milhões de anos de pesquisa e desenvolvimento humano, né? A gente não vai pra escola pra, enfim, ser troglodita, mas realmente existe essa coisa aí do nerd versus a força física. Eu brinco com os meus alunos dos primeiros anos que essa discussão ela é tão velha, mas ela é tão velha que, na verdade, se você for ver lá na literatura clássica grega, se você chega no Homero, você vai ter ali 2 heróis gregos, o Ulisses, né, que é o Odisseu, e o Aquiles, que é o herói da obra Ilíada. E você tem ali no Aquiles o cara da força bruta, o cara que é extremamente forte, e você vai ter no Ulisses o cara que é extremamente raquítico e fraco, mas é de uma inteligência acima do normal. E quem que vence? Bem, na minha opinião, o Homero disse que quem vence é a inteligência. O mais inteligente, na verdade, que acabou vencendo o bagulho todo, porque afinal de contas o Aquiles, ele morreu por causa de uma fragilidade tosca até, e muito alimentada por aquele ímpeto, aquela afobação, aquela ansiedade tão típica das pessoas que botam muito empenho na força física, mas esquece dos estratagemas, esquece das estratégias, esquece de racionalizar o bagulho todo. Enquanto que o Ulisses, esse sim, voltou para casa, ele pode ter levado aí não sei quantas décadas para conseguir, mas ele voltou para casa, recuperou sua esposa, conseguiu ficar com seu filho. Portanto, Ulisses, que representava a inteligência grega, esse sim teve sucesso. Pensando nisso, essa rivalidade entre força física e intelectualidade é mais antiga do que a gente pode imaginar. É muito anterior aí aos filmes de Hollywood, do Grease, High School Music e etc e tal, né? Até porque, na minha opinião, High School Music é uma releitura do Grease. Mas ok. A partir dos anos 90, os filmes e séries que falam sobre a temática nerd e que trazem personagens nerd deixaram de trazer esses personagens como sendo personagens secundários, e esses personagens acabaram ganhando aí o protagonismo dessas histórias. Um exemplo clássico é o The Big Bang Theory, que é uma série baseada na relação de um grupo de nerd. E a partir desse protagonismo que os jovens nerds tiveram da mídia e em todas os canais de veiculação e de valores sociais, o próprio nerd dentro da sociedade ele acabou ganhando uma outra conotação.
e daquela coisa pejorativa que existia lá nos anos 60, 70 e que ainda respingava nos anos 90, acabou se transformando simplesmente numa subcultura, em um grupo que inclusive se identifica e tem orgulho em se autonomear nerd. A primeira história de Hollywood que trouxe os nerds aí como protagonistas foi um filme de 1984 chamado A Vingança dos Nerds. Nesse filme, nós começamos a ganhar espaço dentro dessa representatividade, e aí nós voltamos a essa temática do quão importante é a representatividade dentro desse universo cinematográfico, cultural, midiático, porque quando você tem grupos que são marginalizados pela sociedade e eles começam a ganhar esse protagonismo, em questões de décadas, essa cultura ela acaba sendo mais aceita pelo padrão, pelo esse estereótipo. Portanto, de novo, a gente reforça essa importância de que exista representatividade e que seja desconstruído esses padrões que sempre ocupam o espaço da mídia. Então, reforçamos aí com um caso, com uma experiência real de que o protagonismo dentro dessa representatividade ajudou a mudar um estereótipo de uma conotação pejorativa para algo que hoje se tornou tão comum quanto qualquer outra subcultura. Hoje, por exemplo, você tem a série Stranger Things, o universo dos anos 80, e você tem ali no protagonismo juvenil do elenco da série jovens que são extremamente nerds, e esses nerds é que são ali os grandes heróis das aventuras do Stranger Things. Já nos anos 90, né, que foi a década da minha adolescência, ser um nerd era ter alguns gostos peculiares que continuam sendo uma temática bastante escolhida pelos nerds, que são as histórias em quadrinhos, jogos de RPG, super-heróis, entre aventuras de ficção científica, inovações tecnológicas, enfim, tem um tema que é bastante comum dentro desse contexto nerd, mas não é o único contexto em que os nerds acabam se focando, conhecendo. Eu conheço nerds que, sei lá, a pessoa pode gostar só de Star Trek, nunca ter assistido Star Wars na vida, a pessoa pode, enfim, os hiperfocos vão se alterar, mas sempre circundam essas temáticas que as pessoas que se enquadram naquela cultura padrão vão olhar com certo desprezo, com uma certa ojeriza. Ai, meu Deus, como uma pessoa pode gostar de ficar estudando física no domingo? Como a pessoa gosta de passar o feriado estudando química? Ou como as pessoas podem gostar de passar aí a sua vida estudando história e literatura. Mas nós já estamos aqui há muito tempo falando sobre nerd, e o objetivo desse vídeo é falar sobre 3 categorias desse universo, que são os nerds, os geeks e os otakus. Então bora seguir na fila desse negócio aí, senão eu vou fazer um vídeo só pra definir nerd, né?